Olá, bom dia, segundo ano A, B e C. Hoje eu estou trazendo mais um assunto de sociologia. Semana passada nós estudamos cultura, né? Falamos sobre cultura e hoje continuamos ainda falando sobre cultura. Só que hoje eu vou falar um pouquinho, muito rápido, né? Sobre a questão de cultura e educação, né? A cultura de uma sociedade, ou seja, a cultura de um povo, ela é transmitida das gerações adultas, né, para as gerações mais jovens, ou seja, a cultura ela é transmitida de geração para geração. Né? Os mais velhos passam para os mais jovens. Né? A questão da cultura, o que é passado, né, dos nossos antepassados, as pessoas mais velhas, o que vamos passar para os mais jovens que estão aí, é a questão dos valores, né, a família, principalmente, tem esse, né, de transmitir valores, né, para os seus membros familiares, né, por aí. A cultura, podemos dizer que é a vida total de um povo, é a herança social, é o legado, né? Legado quer dizer herança. Então, a herança social que um povo deixa, né? O que é que hoje, por exemplo, a gente faz, a gente pratica, a gente usa, né? Foram coisas deixadas pelos nossos antepassados, né? É a herança social que foi deixada para a gente, né? É, é, essa maneira, né, da família transmitir, das pessoas mais velhas passar para os mais jovens, né, da gente adquirir valores, da gente adquirir conhecimento através dos nossos antepassados, no contexto da nossa família, isso chama-se de educação, preste atenção a isso. Isso chama-se de educação assistemática, assistematizada, certo? Já a escola, ela passa mais o conhecimento que está nos livros, enfim, aquele conhecimento, a cultura que a gente adquire na escola é chamada de educação sistemática, porque ela está sistematizada dentro do sistema, do momento, da época, das exigências, daquilo que a educação exige. Então, veja, os valores, o conhecimento que a gente adquire em casa, que a gente adquire com os mais velhos, que é passado oralmente, né? Os valores, tudo aquilo que a gente assimila do outro, é uma educação assistemática. O que a gente adquire na escola é a chamada educação sistemática, tá certo? Não existe uma sociedade sem cultura e não existe um ser humano sem cultura, né? Porque a cultura, toda sociedade, né, todo povo tem os seus costumes, os seus hábitos, a maneira de vestir, a maneira de se alimentar, a maneira de se divertir, enfim. Então, isso é a cultura de uma sociedade. Uma pessoa também. Uma pessoa pode ser analfabeta, mas ela tem cultura. Essa ideia que a gente tem de cultura, de ser só conhecimento, não, cultura são aquilo que a gente recebe do outro, né? Então, não tem sociedade sem cultura, nem ser humano sem cultura. A cultura ela pode ser material e imaterial, certo? Quando é que a cultura ela é material? A cultura ela é material quando são coisas, né, que a gente toca, né, que a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O povo nordestino.
algumas partes do Nordeste, principalmente por aqui, Pernambuco não utiliza muito, mas Alagoas usa muito as pessoas dormirem de rede. O uso da rede é uma cultura material, tá certo? Os alimentos, né? Vamos dizer, aqui no Nordeste, o nordestino gosta muito, né, de buchada, o nordestino gosta muito de sarapatel, por exemplo. Então, isso é uma cultura material, né? Aqui na nossa região Nordeste. Lá no sul do Brasil, o povo do Rio Grande do Sul, eles são chegados a um churrasco. Eu estou falando isso para você compreender o que é a questão da cultura material. Então, isso faz parte da cultura material. As danças, né, os instrumentos utilizados, né, aqui no Nordeste, a sanfona, né? Então, isso é uma cultura material. E quando é que a cultura não é material, ela é imaterial? São as normas, as leis que nos regem, os nossos costumes, a nossa religião, as artes e etc. Então, isso é a chamada cultura imaterial. Quais são os elementos que fazem parte da cultura? Os elementos que fazem parte da cultura são os traços culturais, isso é um elemento da cultura, o complexo cultural, o padrão cultural e a subcultura. Então, preste atenção. Os elementos da cultura. Traços culturais, complexo cultural, padrão cultural e subcultura. Aí agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses traços, tá certo? O que é que são os traços culturais? Né? São as ideias, as crenças, né? A forma de vestir, um computador, hoje, para a nossa geração de hoje, né? Um colar, vamos dizer, os povos indígenas, o negro, dependendo da religião dele, das crenças dele, ele usa um colar e esse colar tem um significado, não é simplesmente usar um colar. Eu posso pegar aquele colar que ele usa e usar como um colar, um adorno, mas para ele aquele colar tem um sentido. É como na religião, aqui, o rosário. Você deve já ter visto muitas pessoas idosas usar um rosário no pescoço, né? Aquele rosário tem um sentido muito forte para aquela pessoa. Não é só um enfeite, um adorno que está ali no pescoço, né? Assim, por exemplo, eu vou até mostrar a vocês aqui, ó. O nome disso aqui é... Como é que chama? Escapulário, certo? Isso daqui eu não uso como um adorno. O escapulário tem um sentido religioso para mim, certo? Então, isso são traços culturais, tá certo? E o que é complexo cultural? O carnaval no Brasil, por exemplo, é um complexo cultural, faz parte do complexo cultural, onde todas as pessoas dançam no mesmo ritmo. Lá aqui em Pernambuco, o frevo e o maracatu, todo mundo dança naquele mesmo ritmo. Lá no Rio de Janeiro, o samba, lá na Marquês de Sapucaí, né? Saem várias escolas de samba com carros alegóricos, mesmo que cada carro alegórico traga uma mensagem, mas são carros alegóricos. Eles dançam, eles sambam no mesmo ritmo, certo? Reúne um grupo com os mesmos traços uns com os outros, que se vestem com o mesmo sentido. Então, isso é chamado de complexo cultural. E o que é o padrão cultural? Uma norma, o padrão cultural é uma norma de comportamento.
estabelecido, que está estabelecido pela sociedade, né? Por exemplo, para você entender o que é um padrão cultural, o casamento monogâmico. O que é o casamento monogâmico? Na nossa sociedade, a mulher se casar com um homem. E o homem só pode se casar com uma mulher. Ele pode casar depois, se esse casamento for desfeito por alguma razão. Mas existem sociedades, lá na Índia, por exemplo, que o homem, ao mesmo tempo, pode casar com duas mulheres. Ou em outras sociedades, que a mulher pode se casar com dois homens. Né? Isso a sociedade aceita como normal. Na nossa sociedade, é aceito o casamento monogâmico. Então, isso é um padrão cultural, certo? E a subcultura? O que é a subcultura? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe uma influência muito grande italiana e alemã, porque lá no Rio Grande do Sul foram formadas colônias, né? Veio muitos alemães, muitos italianos vieram, no contexto da colonização do Brasil, vieram para o Rio Grande do Sul. Então, observa-se lá no Rio Grande do Sul uma presença muito forte da cultura alemã, na dança, na alimentação, certo? Outro exemplo também é a questão do jovem, né? Coisas que os jovens hoje fazem, né? Que eles praticam, e que não é uma coisa comum no Brasil, não é uma coisa comum na nossa sociedade, mas os jovens hoje praticam. Então, isso é chamado de subcultura. Ok, pessoal, deu para entender um pouquinho sobre cultura e educação? Abraço!